Senhor, muito obrigado pela condução que o Senhor nos trouxe até aqui, depois de nos chamar na Santa Convocação, de nos chamar também, Senhor, ao arrependimento por meio da Tua lei, de nos consolar, Senhor, com a certeza que em Cristo nós temos os nossos pecados perdoados. Depois também, Senhor, de escutar as necessidades do Teu povo, de nos instruir mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, o Teu povo quer ouvir alegremente, Senhor, a Tua voz nesta manhã. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor prepare o coração do Teu povo, que o Senhor faça com que as atenções, Senhor, estejam todas voltadas ao sermão que o pastor Augusto Breiner nos deixou, Senhor, com tanto zelo que ele tem pela congregação. Mas também te peço, Senhor, que eu leia esse sermão, pregue ele com clareza, para que também não venha eu ser impedimento aos teus filhos, Senhor, que hoje querem escutar a tua voz e se alegrar com as tuas instruções. Por isso, Senhor, nos exorta, nos ajuda por meio desse sermão. Direciona, Senhor, as nossas vidas mais uma vez, se elas estão, de repente, saindo dos trilhos da tua palavra. Consola, Senhor, aqueles que reconhecerão que estão longe, mostrando que em ti há esperança. E mais uma vez, Senhor, edifica a tua igreja essa manhã, para o teu nome ser exaltado mais uma vez. Te oramos assim no nome do teu Filho. Amém. Meus irmãos, como podemos definir com precisão a expressão minha família vive bem? Dizer essas palavras numa sociedade secularizada como a nossa pode significar muitas coisas. Viver bem para muitas pessoas quer dizer que tem uma casa enorme, um carro importado, talvez muito dinheiro no banco. Já para outros, o viver bem é ter saúde, trabalho e boas condições de vida. Tudo isso, meus irmãos, parece muito bom, mas nem de longe pode definir o que de fato é o bem de uma família. Todas essas coisas boas estão ligadas apenas aos aspectos nesse mundo, a vida material, passageira e fugaz. A vida em família, segundo o Salmo 128, esse salmo que nós lemos, é boa por ter elementos que são maiores do que a própria convivência familiar neste mundo. Veja, esse salmo descreve as mais ricas bênçãos eternas sendo desfrutadas no que há de melhor na vida humana. É, portanto, um dos textos mais ricos da Escritura no que diz respeito à definição de viver bem em família. A pergunta que todos se fazem ao ler o Salmo 128 é: como eu posso viver tão bem assim com a minha casa? Se essa também é a sua pergunta essa manhã, pode ficar tranquilo, pois esse salmo nos trará a resposta. O Saltério em si sempre foi considerado um livro de piedade, um manual de vida santa para o crente, uma bússola que indica o caminho da verdadeira vida no Espírito. Aquele que deseja desfrutar de bênçãos eternas prometidas, já para essa vida agora, precisa experimentar uma vida espiritual que começa em casa, passa pelo trabalho e chega à igreja. Mas, afinal, como de fato nós podemos experimentar uma vida espiritual? Será que uma mulher orando o dia inteiro pode ser a definição exata de alguém que vive uma vida realmente espiritual? Será que um homem que deixa seus negócios e passa a gastar maior parte do seu tempo cuidando dos problemas da igreja está mostrando que é espiritual? Ou será que uma senhora que deixa em casa o marido, os filhos, para participar das programações praticamente diárias na igreja, ela em si pode ser considerada, então, uma mulher espiritual? Será que um jovem
deve ser considerado piedoso por abandonar os seus estudos, por exemplo, e se dedicar à evangelização? Para cada uma dessas questões, temos no Salmo 128 a resposta categórica que não. Nenhum desses exemplos define uma pessoa piedosa, de vida santa, que irá desfrutar das bênçãos de Deus nesse mundo. Muito pelo contrário. A Escritura nos ensina nesse texto que, no cumprimento das nossas mais simples e cotidianas obrigações, é onde se encontra a verdadeira vida espiritual. Sabendo que os salmos não foram postos nessa sequência em que estão por mera conveniência, mas sim pela sabedoria de um editor cheio do Espírito Santo, que organizou o saltério dessa forma, devemos então considerar, na análise do Salmo 128, não apenas e tão somente esse texto, como se ele tivesse sido colocado aqui isolado de um todo. Não, pelo contrário. É preciso, em primeiro lugar, observar a estrutura do livro completo, como também o Salmo anterior, 127, e o antecedente ao 127, o Salmo 126. Pois estes formam uma unidade literária entre si. Podemos, então, perceber, nesses salmos, como a Bíblia nos revela um modelo de lar ideal e também um modelo de igreja ideal. Interessante que, no contexto do saltério, interessante que o contexto do saltério em nada é ilusório. Ele não se aparta da realidade para nos propor um lar imaginário ou uma igreja imaginária, algo fora do campo da possibilidade da nossa vida. Quando lemos os Salmos, considerando a estrutura adequada em que ele foi editado, percebemos que a organização que os textos foram postos nos apresenta uma grande batalha entre dois homens, o justo e o ímpio. O justo que teme a lei e o ímpio que ataca a lei do Senhor. Desde o Salmo 1 e do Salmo 2, podemos enxergar essa luta e a vitória do homem justo, também retratado como o bem-aventurado. Mas quando nós chegamos ao Salmo 3, percebemos que essa vitória, apesar de ser uma vitória certa no Senhor, só será alcançada por meio de muitas lutas nessa vida. Todo o saltério apresenta a progressão do reino do Senhor diante desse mundo caído, o avanço do bem-aventurado contra o inimigo das nossas almas e, ao final do saltério, a glorificação daquele que teme e guarda a lei de Deus. Essa mesma estrutura está presente aqui, pois, a partir do Salmo 126, vemos um povo alegre com a libertação do segundo exílio. Já no Salmo seguinte, a expressão é de uma família que, mesmo alegre, precisa lutar contra os seus inimigos. Leiamos, então, meus irmãos, o Salmo 127, para que vocês entendam isso. Salmo 127. Cântico dos degraus de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Amém. E no Salmo 128, as bênçãos, o Salmo 128 que nós lemos, as bênçãos decorrentes dessa luta do Salmo 127. Assim, quando vemos esse lá citado no Salmo 128, ainda durante esse conflito, devemos entender que nossa família precisa estar ciente e preparada para todas as batalhas que iremos enfrentar. É preciso estar ciente para saber que a vitória final da nossa casa já nos foi garantida na cruz do Calvário, mas está preparado para enfrentar os dissabores desse mundo
pois o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que neste mundo muitas serão as nossas aflições. Lembremos ainda o que ensina o apóstolo Paulo sobre as muitas dificuldades de viver piedosamente nesse mundo tenebroso. Agora, abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Onde o apóstolo Paulo nos ensina das dificuldades de viver uma vida piedosa. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. E dessa forma, encaramos o Salmo 128 como uma canção dos peregrinos. Sim, esta imagem de peregrinação resume bem este salmo e a circunstância de luta que vivem as famílias na jornada cristã. Isso porque esse texto se encontra no meio de uma subseção do saltério chamada Cântico de Degraus, ou seja, os hinos que eram cantados quando os israelitas deixavam a segurança das suas casas para enfrentar o perigo da viagem até Jerusalém, onde eles se encontrariam nos sábados propostos na lei. O caminho era sempre muito perigoso. O povo de Deus passava por muitas provações, mas jamais eles retrocediam, pois sabiam que o descanso que os aguardava no templo, que o descanso que nos aguardava no tempo de adoração valia todo o esforço. Utilizando essa imagem como o pano de fundo para as nossas vidas, também devemos estar cientes que certos da vitória final de Cristo e a bênção do repouso por Ele alcançado e nos dado de graça, nenhuma luta em família é irrelevante. Todas elas valem muito a pena quando lembramos das bênçãos que o Senhor reserva aos que andam nos seus caminhos. O Salmo 128, meus irmãos, é um texto que declara a bênção da família do pacto e as promessas neles contidas. O Salmo 128 é um texto que declara a bênção da família do pacto e as promessas nele contidas estão ligadas à coragem e ao despreendimento do povo de Deus em enfrentar as lutas em casa e na igreja. Os israelitas saíam de casa e iam alegres pelo caminho que levava até a casa de Deus, pois lá eles sabiam que mesmo em meio a tantas dificuldades que enfrentavam, suas famílias seriam abençoadas ao chegarem ao templo, que era a igreja do Antigo Testamento. As bênçãos do Senhor seriam desfrutadas à medida que eles servissem a Deus em família e na igreja, enfrentando todos os inimigos. Todo esse esforço garantia que o povo de Deus seria próspero e habitaria em paz, mas todo esse esforço garantia que o povo de Deus seria próspero e habitaria em paz, mas isso só seria possível caso maridos, esposas e filhos cumprissem cabalmente os seus papéis individuais na sociedade do pacto. Famílias piedosas formam igrejas piedosas. Essa é a lógica bíblica. Por isso, meus irmãos, diante de um contexto como esse do Salmo 128, eu os convido a meditar no seguinte tema: a verdadeira prática de piedade no lar. Alguns pontos extraídos desse primeiro texto. Primeiro, do versículo 1 e 2. Aliás, do versículo 1. Primeiro ponto: o homem verdadeiramente piedoso é aquele que trabalha. O homem verdadeiramente piedoso é aquele que trabalha. Gênesis 2, não só o texto do Salmo 28, mas Gênesis 2, do 8 a 17, Apocalipse 21, de 16 a 22, também nós temos esse mesmo conceito. Podemos perceber que, apesar de toda a família estar envolvida na diligência e no cuidado de cumprir as suas obrigações, é uma ênfase muito grande na responsabilidade do pai da família, do chefe do lar.
pois o termo aqui utilizado para definir o bem-aventurado diz respeito particularmente ao sexo masculino. A bênção de Deus, assim como as suas ordens, começa pelo cabeça da casa, e este precisa ser lembrado de suas obrigações. Essa é uma estrutura ordenada pelo Senhor desde o Éden, dada a Adão antes mesmo da queda. Deus deixou o jardim rico para ser cultivado, e não fosse a rebeldia do homem, eles desenvolveriam até chegar ao ponto do que está descrito a cidade em Apocalipse. A obra de Cristo é o perfeito trabalho que Adão não realizou. Por isso, a nossa esperança é morar num paraíso construído com muito trabalho pelo Senhor Jesus. Isaías 53, versículo 10, nos explica isso. Cristo trabalhou 30 anos de sua vida até começar o seu ministério, e isso no completo anonimato. O Senhor Jesus diz que ele e o Pai trabalham até hoje. O trabalho, portanto, é concedido por Deus como grande dádiva, a ponto de sermos semelhantes ao nosso Criador. Ser trabalhador é um aspecto da vida piedosa e espiritual. Por outro lado, ser ocioso, viver uma vida de vagabundagem, é negar não apenas uma ordem, mas uma bênção do Senhor. O trabalho nos humaniza, nos leva a uma posição espiritual superior. Nos ensina uma parte do Evangelho, pois a salvação, meus irmãos, apesar de ter sido de graça para nós, foi alcançada com um duro trabalho do nosso Redentor. O trabalho é algo inerente ao fato de sermos humanos, e não trabalhar e não ter, consequentemente, sustento, precisa ser motivo de tristeza para qualquer homem. Via de regra, o homem piedoso trabalha. Evidentemente, ao tratarmos de um assunto como esse, não poderíamos deixar de citar algumas exceções. Homens e mulheres que perderam seus empregos, que estão inválidos por problemas de saúde, aposentados por terem trabalhado muito tempo e guardado um excedente financeiro que lhe garante o sustento da sua velhice, ou aquelas mulheres que trabalham em casa, não devem se sentir desprestigiados. Existem situações que estão além do nosso controle e não nos tornam alguém amaldiçoado pela falta desse trabalho nessas circunstâncias. Além disso, mulheres que trabalham nos afazeres do lar, ainda que não recebam um salário e não tenham a carteira assinada, labutam no que há de mais nobre no seu chamado. Cuidam da sua família. Esse é o princípio geral que está sendo observado, mas não podemos esquecer que vivemos em um mundo caído, onde existem senhoras separadas que criam seus filhos sozinhas. Existem mulheres que tiveram filhos solteiras e muitos outros casos onde a mulher tem que assumir esse papel. Isso irá demandar um auxílio da diaconia e dos presbíteros da igreja. Precisam ajudar essa mulher nas suas necessidades, na referência, por exemplo, da figura masculina na sua casa. Assim também, existem situações extraordinárias onde o homem acaba tendo que assumir brevemente algumas atividades da esposa por certo tempo, como nos casos da perda de emprego ou por estar inválido para o trabalho fora de casa. Semelhantemente, acontece com os viúvos que acumulam tais funções. Devemos lembrar mais uma vez, meus irmãos, que são exceções e não a regra. E que a igreja, uma vez que acontece isso, deve se envolver nesses casos para ajudar. Voltando aos casos ordinários, ligados ao trabalho e sustento financeiro, precisamos considerar as tentações mundanas de ganhos fáceis. Não é por meio de trabalho, por exemplo, mas de uma jogatina. Como podemos dizer que somos homens piedosos se tudo o que queremos é esperar o resultado do último sorteio da loteria para ficarmos ricos da noite para o dia? Como eu irei me unir a um monte de avarento que saem de casa ao final de uma semana de trabalho para lançar parte do seu dinheiro numa vala comum chamada Mega Sena ou algo que valha,
E no domingo, me dirigi a ajuntamento solene para orar aos irmãos pedindo que Deus abençoe meus negócios. Se você ainda insiste em fazer uma fezinha, como muitos dizem, eu lhe convido a se questionar sobre a validade da oração do Pai Nosso quando pedimos ao Senhor: o pão nosso a cada dia dai-nos hoje. Você acha que seria possível orar assim, pedindo ao Senhor que lhe desse condições de adquirir um pão por meio do jogo? Você teria coragem de orar a Deus para ganhar esse tipo de dinheiro? Como você explicaria a seus filhos que o modo correto de sustentar a casa é por meio do trabalho, quando eles ficam sabendo que você ficou rico, por exemplo, pela jogatina? Isso é semelhante a ensinar aos seus filhos que eles devem estudar muito para passar em um concurso público ganhando bem, trabalhando muito pouco e contando os dias da sua aposentadoria. Não se engane. Esse é exatamente o mesmo espírito em quem vive no roubo, na jogatina ou na corrupção. A outra forma em que ainda podemos avaliar a nossa piedade em relação ao trabalho. Quando o Senhor Jesus ensina a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, parece que os crentes entenderam que devemos dar a César aquilo que ele cobra e nos ameaça, mas a Deus não é preciso tanta preocupação, pois no céu não há cadastro de dívida ativa. Deus tem a misericórdia de nós, homens, que damos mau testemunho à nossa casa, criando futuros sonegadores da parte de Deus, já que nossos filhos sempre percebem nossa indisposição em contribuir com a obra do Senhor. Sonegar a parte de Deus da nossa renda, por exemplo, não tem outro nome senão furto, como bem nos ensina o profeta Malaquias em seu capítulo 3. O homem bem-aventurado tem tanto prazer na lei de Deus, que jamais se esquece da parte do Senhor nas suas finanças, pois compreende que isso não é uma mera obrigação, é um deleite, um grande prazer em contribuir para a sua obra com o fruto do nosso trabalho. Se, por um lado, contribuir na casa de Deus é uma obrigação e um prazer, a um ponto de percebermos que isso é justo e bom, nem sempre podemos dizer o mesmo no que diz respeito aos tributos que nos são cobrados. Por isso, meus irmãos, é importante também falarmos um pouco sobre a obrigação quanto aos impostos recolhidos pelo Estado. O significado do pão de cada dia que temos à mesa é algo sagrado diante do Senhor. Um homem que consegue ter a sua feira no final do mês deve ser considerado, sim, uma pessoa abençoada. Entretanto, em nosso país, justamente a instituição que deveria nos garantir que nenhum salteador levasse o nosso sustento, o Estado, tem sido ele mesmo um salteador. Quantos pais de famílias não se sentem literalmente roubados pela carga tributária que pagam e pelos poucos e péssimos serviços que recebemos em troca? Precisamos orar para que o Senhor nos conceda políticos que sejam tais quais os termos bíblicos os referem no 5º mandamento: pai e mãe. Eles deveriam cuidar da nossa segurança e paz, não só nossa, mas da Igreja de Cristo também. No mesmo sentido, patrões que não pagam o que é devido aos seus servos perdem a oportunidade de servir ao seu próximo como senhores, tais como Cristo o faz. São homens que passam a furtar do suor do pobre e um dia se verão com nosso Deus, que ama dar o justo ao homem trabalhador, pois ele mesmo trabalha por nós. Então, o primeiro ponto dessa pregação é que o homem verdadeiramente piedoso é aquele que trabalha. O segundo ponto, a partir do versículo 3, é que a mulher verdadeiramente piedosa ama a sua casa. A mulher verdadeiramente piedosa, ela ama a sua casa.
Esse conceito você pode ver também em Provérbios 19, versículo 14. Meus irmãos, a mulher que está ao lado do bem-aventurado é uma grande bênção. Ela chega a ser comparada a uma vinha. Essa imagem diz respeito a 3 ensinos. O primeiro deles, a mulher bem-aventurada é como uma videira belíssima, como nós podemos ver em Apocalipse 21, do versículo 1 a 3. Toda a Escritura exalta a beleza da mulher e mostra como seu cuidado, o esmero com uma saudável vaidade comparável à santificação da igreja. Por isso, a mulher aqui é comparada a essa frondosa árvore. Então, nesse ensino que a mulher que ama a sua casa, ela é uma videira belíssima. Segundo lugar, ela é uma videira da alegria na sua casa. Salmo 104, versículos 13 a 15, Provérbios 5, versículos 18 a 20, também reafirmam essa verdade. A bem-aventurada concede alegria e prazer ao seu esposo. Ela é como um vinho que alegra o coração. Ela sempre está à sua volta, lhe traz consolo, amor, carinho, prazer, e ainda lhe apresenta o caráter da igreja na relação com seu marido. O homem abençoado tem prazer nessa mulher. O terceiro ensino aqui sobre as mulheres nesse salmo é que a mulher é nobre e uma videira precisa de proteção. Que a nobre videira, ela é uma nobre videira que precisa de proteção. Isso nós vamos ver sendo reafirmado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A videira é uma árvore que precisa de proteção e suporte. Assim é a mulher. Pedro nos ensina que ela é a parte mais frágil da relação e por isso precisa ser cuidada. Isso, de maneira alguma, pode ser encarado com algum tipo de inferioridade da mulher. Muito pelo contrário, é sua preciosidade. Existem peças em nossa casa que são extremamente delicadas, que nossas esposas nem mesmo permitem que os nossos filhos toquem. Mas isso não é porque são inferiores, mas porque são nobres e frágeis. Assim são as mulheres. Sua fragilidade não é no sentido de serem desequilibradas, mas que a sua natureza nobre requer um maior cuidado. Analisamos ainda a expressão no interior da sua casa. Devemos nos lembrar que o que está sendo dito aqui diz respeito à prioridade da esposa em seu chamado. Isso não quer dizer que ela só trabalhe dentro de casa, mas prioritariamente ali. Ela pode ter sua profissão e ser uma boa empresária, uma boa médica, dentista, professora. Contudo, nada disso pode atrapalhar a sua vocação primária, que é cuidar da sua casa, do marido e dos seus filhos. Esse foi um princípio de vida de Maria, a mãe do Senhor. Imaginemos se ela, por algum momento, pensasse como uma feminista da nossa época e preferisse seguir a carreira profissional a ter filhos. Será que o futuro dela seria tão bom como foi? Certamente não. Em meio a um tempo onde as irmãs são cada vez mais tentadas a manter uma vida acadêmica longa, trabalhar por horas a fio longe de casa, o que há de mais piedoso para uma mulher é exercer sua função de esposa e mãe na sua casa. Isso, porém, não pode ser feito apenas como obrigação, pois é possível pecar se for a única motivação da mulher. Porém, quando a mulher entende seu papel real, o seu real papel, a visão a respeito do trabalho doméstico muda completamente. O conhecido pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, contava um exemplo muito interessante que ilustra essa questão. Ele disse que um dia perguntou a uma determinada irmã o que havia mudado na vida dela quando ela se converteu. E ela rapidamente respondeu: pastor, eu parei de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ou seja, ela passou a ser ainda mais diligente com sua missão. A conversão não a fez ter uma vida completamente distinta de antes, ao ponto de ter que jogar tudo para cima. Ela simplesmente se esmerou nos cuidados próprios que uma mulher já deveria ter.
Ainda nos referimos à expressão nos cantos da casa. Devemos considerar o que diz Matthew Henry, comentarista. Ele diz o seguinte, abre aspas, ela nem está no teto para dominar, nem no chão para ser pisada, mas do lado para ser cuidada, perto do coração para ser amada, sendo uma costela tirada de si mesmo para auxiliá-lo. O terceiro ponto extraído desse rico texto do Salmo 128, a partir do versículo 3, é que o casal piedoso, agora a parte B do versículo 3, é que o casal piedoso, ele deseja ter filhos. A imagem aqui é da oliveira que deixa seus frutos caírem ao seu redor, e estes, estando no chão, penetram, se enraizam e passam a ser novas oliveiras, tais quais a primeira. Isso mostra, meus irmãos, que os filhos são os frutos dados por Deus e que eles devem ser da nossa mesma natureza. Os filhos devem aprender com seus pais a andarem como eles andam, viverem como eles vivem e servirem ao mesmo Deus que eles servem. Os costumes e estilos de vida dos pais devem ser passados para os filhos. Por isso, nós não podemos permitir que as nossas crianças aprendam um sotaque distinto dos nossos, uma forma de se vestir que não é a conduta da nossa própria casa, ou qualquer outra característica que destoe daquilo que eles veem da nossa família. Avaliemos agora a expressão a roda da mesa. Que lugar maravilhoso é uma mesa cheia de filhos ao redor. Que homem abençoado o que se senta acompanhado numa mesa e não sozinho. Ele é como o seu Deus, que tem prazer em manter comunhão com seus filhos, de alimentá-los, de nutri-los e poder conversar por muito tempo com eles. Ele ama a sua mesa. Meus irmãos, desde a reforma protestante, que a mesa dos crentes voltou a ser um lugar onde a família se senta para ser instruída na palavra, cantar os salmos e orar. Nela temos uma refeição espiritual e física. Isso, porém, foi deixado de lado em nome de uma liberdade maligna que faz com que, na hora da refeição, cada um esteja em locais diferentes. Ou, se estiverem juntos, ninguém nem mesmo toca no nome de Deus. Estes jamais entenderão porque Cristo nos reúne à mesa no dia do Senhor com toda a sua família. Por fim, vejamos os últimos versos. Primeiro, o verso 5, que cita Sião. Vejam o verso 5, que cita Sião. Isso porque não existe lá abençoado a parte da igreja de Cristo. Perceba que a palavra Sião se refere ao monte de Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor. Ali estava a presença visível do Senhor em Israel. A bênção de Deus partia dali. Assim, também a bênção da nova aliança começa na igreja com ensino, pregação e sacramentos. A convivência no meio dos santos e a referência dos presbíteros na igreja são a grande bênção para a nossa casa e negligenciá-las é uma prova de irresponsabilidade para com as nossas esposas e filhos. Já no versículo 6, podemos perceber que a bênção que recebemos de Deus não é uma bênção individualista. O que nós recebemos aqui e praticamos em nossa casa volta para a igreja. Nas palavras do salmista, o bem de Jerusalém veio do bem das casas. As famílias são fortificadas na vida cristã e, consequentemente, se tornam uma bênção para a igreja. Por isso, devemos, como diz o Salmo 122, orar e buscar paz na igreja, para o bem da nossa própria casa. E isso não somente para a próxima geração, pois a bênção prometida é para os filhos dos nossos filhos. Essa é a última lição e a última lição mostrada nesse salmo. As famílias pactuais
que cumprem as ordens do Senhor e andam em seus caminhos, que ensinam os seus filhos a respeitarem, a viverem em conformidade com a lei de Deus, estarão com isso preparando as próximas gerações. Perceba que a paz e a prosperidade, a palavra shalom tem esses dois sentidos no hebraico, estão ligados à fertilidade em suas casas. Assim, sempre que recebermos novos membros jovens na igreja, devemos incentivá-los ao casamento, pois ali está um potencial de crescimento para a igreja. Esses jovens recém-convertidos precisam ser, antes de tudo, influenciados pelos irmãos mais velhos, pois eles não têm herança reformada e precisam de ajuda para entender, em primeiro lugar, o que é um casamento cristão e a formação de uma nova família. Eles têm que perceber como essas coisas se dão na prática. Eles precisam conviver com as famílias mais experientes e aprender na doutrina. Entretanto, quando se tornarem maduros na fé, estes devem buscar casamento e, consequentemente, procriação, formando assim novos lares cheios de filhos da aliança, que serão pais e bênção para a igreja. Assim, nós veremos a bondade do Senhor na nossa casa e na nossa igreja. Lições finais. 1. Você pode se identificar com esse modelo de piedade? Antes de responder a isso, faça um exame mais profundo para saber se você tem a fonte desse modelo. Caso o Cristo não esteja bem presente no seu coração, não se iluda com a busca por bênçãos visíveis na sua casa, você jamais irá gozá-las com alegria. Somente quem encontra o bem-aventurado por excelência, Cristo, o nosso Senhor, pode viver uma vida em bem-aventurança. Em segundo lugar, você crê no Senhor, você que crê no Senhor, não queira coisas grandes demais para si. Você que crê no Senhor, não queira coisas grandes demais para si. Se você tem um Senhor, o que falta ainda na sua casa? Qual é o seu grande desejo? É muito provável que você já tenha tudo isso e não se deu conta. Portanto, meus irmãos, alegre-se em ver a bondade de Deus em sua casa, naquilo que aparentemente é comum, pois nessas coisas estão as bênçãos de Deus. Seja satisfeito nele e prove da bondade do Senhor cada vez mais. Para ilustrar o que eu estou dizendo, irei contar o exemplo de um exemplo do pai do pastor Kenneth Whiskey, que já esteve aqui na igreja. Ele, enquanto instruía seus filhos ao redor da mesa, sempre dizia que desejava que eles estudassem para trabalhar e se desenvolver em alguma vocação. Entretanto, esse homem também ensinava os seus filhos que estes deveriam trabalhar sempre com o temor de Deus no coração, pois, segundo ele, prestem atenção, preferia que seus filhos se tornassem garis crentes do que cientistas nucleares ateus. Que prazer há numa casa onde os filhos são ricos, mas são ímpios? Que satisfação há numa família onde a mulher é bem-sucedida na carreira, mas não ama a Deus? Ou um homem que está cheio de dinheiro, mas não ganha da maneira que Deus ordenou? Piedade não se encontra nas grandes coisas, mas nas atitudes mais simples que nos fazem cumprir as nossas funções na sociedade para a glória de Deus. Que Ele nos ajude, meus irmãos, a ter uma família verdadeiramente piedosa, para o nosso bem e o bem da nossa igreja. Que Ele nos dê a alegria de vivermos bem, não como o mundo ensina, mas segundo nos apresenta o Salmo 128. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, é verdade que todos nós gostaríamos de ter uma casa piedosa,
pelo menos naquilo que nós declaramos. Todos nós, Senhor, como homens, gostaríamos de ser os bem-aventurados. As mulheres, Senhor, gostariam sim de ter prazer nas atividades da criação dos filhos, da casa, e priorizar isso. Mas, infelizmente, Senhor, muitas vezes não é a realidade da nossa vida. Como escutamos na pregação, Senhor, nós precisamos ser exortados, Senhor, para buscar sermos como Teu Filho Jesus Cristo é. Em ter, Senhor, a gratidão e o reconhecimento de tudo que o Senhor já fez por nós. O que nos falta, Senhor? Se a maior preciosidade, que é a salvação em Cristo Jesus, o Senhor já nos deu. Como, Senhor, podemos ter um coração ingrato em não querer, Senhor, fazer a Tua vontade diante de tamanho amor dispensado pelo Senhor sobre as nossas vidas? Nos ajuda, Senhor, a assumirmos, cada um de nós aqui presentes hoje, os nossos papéis na sociedade. E não somente, Senhor, fazer por obrigação. É verdade que nós temos essa obrigação e que devemos também fazer por obrigação. Mas nos ajuda, Senhor, a ter deleite nessas coisas. Nos ajuda, Senhor, a ver as Tuas bênçãos nas nossas casas. E aqueles, Senhor, que, como falei no início da oração, desejam ter uma casa piedosa, ter uma vida em família alegre, uma família bem estruturada, que eles sejam exortados essa manhã, que isso não se dá no vácuo, isso não se dá vivendo de uma forma automática, isso não se dá, Senhor, olhando para os padrões do mundo, isso não se dá, Senhor, simplesmente com o desejo falado da boca para fora, mas isso se dá aprendendo por meio da palavra, como tivemos hoje, e pelo exemplo de famílias que têm vivido conforme a palavra. Nos ajuda, Senhor, a não só buscarmos isso, mas sermos exemplos para todos aqueles que estão à nossa volta, seja na igreja ou no mundo, para que o mundo veja o que é a família do pacto e possa reconhecer, Senhor, o Deus a quem eles servem. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, nos ajuda. No nome do Teu Filho. Amém. De pé, meus irmãos, cantaremos então